City Além não é apenas um lugar, é um mistério. Dizem que ele existe à margem da nossa realidade, uma dimensão paralela, sombria, onde as leis do tempo e da lógica simplesmente não se aplicam. Às vezes, por acidente, pessoas comuns cruzam esse limiar e voltam com histórias que parecem impossíveis de acreditar. E esses são os arquivos que você está prestes a ouvir. Eu estava exaurido, como quem carrega o peso de um mundo que não lhe pertence. 10 horas de trabalho e cansaço moldaram meu corpo naquela sexta-feira e tudo o que eu desejava era o silêncio da minha casa. Peguei o trem das 18, o mesmo de sempre. Vagão quase cheio. Luzes oscilando como que vacilantes diante da noite que se avizinhava. Tudo parecia ordinário. Até que percebi. Um homem me encarava. No início, desviei o olhar, como quem evita o desconforto, mas, ao voltar a encará-lo, ele ainda estava ali, firme, parado, fixo. Seus olhos não tinham brilho algum. Eram completamente pretos como duas jabuticabas afundadas em um rosto inexpressivo. E então, o mundo ao meu redor sumiu. Não havia mais passageiros, nem barulho de trilhos, nem vozes. Apenas eu e ele. O trem parou. As luzes piscaram. E o homem, ou seja lá o que fosse, se levantou. Tinha mais de 3 metros de altura, ombros largos e a cabeça quase roçava o teto do vagão. Vinha na minha direção, passo a passo. Senti o ar rarefeito, como se algo estivesse drenando a energia do lugar, mas ele apenas passou por mim e saiu. O que vi do lado de fora não pertence a esse mundo. As ruas estavam desertas e sombrias, como um cenário abandonado às pressas. Papéis dançavam ao vento, lixeiras tombadas, e em meio à escuridão, um bar. Dentro dele, criaturas com mais de 3 metros, todas de olhos negros como carvão, sorviam de copos um líquido viscoso, denso, quase vivo. Gritei. Em desespero, supliquei. Eu quero sair daqui. E ali, cometi meu erro. Todos os olhos se voltaram para mim. O tempo parou. E eu soube. Eu não estava mais só. Atrás de mim, senti a presença. Pesada, fria, monstruosa. Uma mulher, ou o que usava essa forma. Curvada, ossuda, de boca enorme e dentes finos como agulhas. Tocou meu ombro com dedos gelados e disse com uma voz cavernosa que reverbera ainda hoje na minha mente: Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui. Pisquei e despertei. Uma senhora me balançava no vagão. Disse que eu estava paralisado, com os olhos arregalados, como se não respirasse. Me senti gelado, como se o corpo tivesse sido devolvido de um lugar onde o calor não existe. Tentei contar, mas ninguém acreditou. Desde aquele dia, evito aquela linha. E mesmo longe dela, não estou em paz. Porque todas as noites, em todos os meus sonhos, eu estou naquele lugar. E a voz dela continua me chamando. Era sábado, exatamente 2 da tarde. O sol brilhava alto e a brisa que cortava as ruas da pequena cidade parecia carregar o perfume dos jardins. O tipo de dia que convida ao riso, à calma e aos pequenos rituais, como ir ao mercado para preparar um lanche da tarde, já que receberia visitas. Conheço cada canto deste lugar,
Moro aqui há anos, e como todo bom interior, todos conhecem todos. As pessoas me cumprimentavam com sorrisos largos e frases amáveis. Tudo estava normal, até ao cruzar a porta do mercado. Foi como atravessar uma cortina invisível, um portal sombrio. A luz do sol desapareceu e fui engolida por uma penumbra úmida e pesada. As luzes do teto piscavam, uma após a outra, como se tivessem medo de acender completamente. Paralisei. O silêncio era absoluto. O mercado, completamente vazio. Virei para sair, mas não havia mais porta. Fui engolida por aquele lugar. Minhas pernas tremiam. Ainda era o mesmo mercado. Os corredores no mesmo lugar, as prateleiras alinhadas. Mas os produtos não pertenciam a este mundo. Rótulos escritos em línguas grotescas, com desenhos de criaturas que jamais ousaria imaginar. Os pacotes estavam empoeirados, as datas vencidas há décadas ou séculos. Então foi que ouvi. O sino da porta tocou. Um som impossível. A porta estava trancada. Eu a vi desaparecer. Me escondi instintivamente entre as prateleiras, e o que entrou não era humano. Magro, alto, pálido como mármore. Olhos completamente negros, como dois poços sem fundo. Sua presença pesava o ar como se o tempo ali tivesse parado apenas para ele. Tentei escapar. Caminhei lentamente até a frente do mercado. Foi quando esbarrei numa lata que caiu ao chão com um ruído seco. O som ecoou como um tiro. A criatura virou-se na hora e veio em minha direção. Corri. A porta ainda não existia, mas atrás do caixa estava um homem, ou algo em forma de homem, com o mesmo olhar. Seu sorriso era grotesco, largo demais, e sua voz parecia rasgar minha mente quando disse: "Você quer sair? É?" E gargalhou. Atrás de mim, os passos da criatura se aproximavam, o chão parecia derreter sobre os meus pés, e então o sino tocou outra vez. Despertei. Estava parada, do lado de fora do mercado. Jamais entrei. O tempo parecia não ter passado. Mas meu corpo tremia. Chorei. Pedi às pessoas que não entrassem ali, que algo terrível havia acontecido. Fui chamada de louca. Corri para casa. Meu marido não acreditou. Ninguém acreditou. Fazem 2 meses. Ainda tenho crises de ansiedade. Às vezes acordo gritando. E em todas as noites, sem falhar, sonho com o mesmo sorriso, o do homem no caixa. Aquele que me perguntou se eu queria sair. Trabalho com entregas. Nada glamuroso. Subo e desço escadas com pressa, carrego caixas, passo despercebido, com a poeira que se acumula nos cantos da cidade. Foi numa tarde nublada de terça-feira que me pediram para fazer uma entrega especial. A etiqueta dizia: Edifício São Gabriel, Bloco B, apartamento 305. Nunca tinha ouvido falar daquele prédio. Nem mesmo os aplicativos de mapas sabiam muito sobre ele. Mas a rua, essa eu conhecia bem, e nunca vi um prédio naquele lugar. Mesmo assim, lá estava ele, cinza, antigo, com janelas escurecidas e varais vazios. O tipo de construção que parece ter sido esquecida pelo tempo, ou rejeitada por ele. Ao me aproximar, notei que não havia portaria. A porta estava entreaberta, rangendo lentamente como se me convidasse a entrar. Subi os degraus. Cada passo ecoava alto demais, como se o prédio estivesse oco. No terceiro andar, o corredor era frio. As luzes piscavam, o ar cheirava a mofo e silêncio. Quando bati na porta 305, ninguém respondeu. Toquei a campainha. Nada. Mas a porta se abriu sozinha, com um estalo seco. Lá dentro, um apartamento comum, mas vazio, como se ninguém morasse ali há anos.
tudo coberto por um leve manto de poeira. Foi então que vi no chão da sala uma pilha de papéis e envelopes. Todos tinham o mesmo carimbo: retorno recusado. Naquela hora, algo me inquietou profundamente. Olhei ao redor e vi que havia muito silêncio, nem mesmo o som da rua, nem um carro, nem o canto de um pássaro. Olhei pela janela e o mundo havia desaparecido. Onde antes havia uma rua movimentada, só restava uma névoa densa, nenhum prédio, nenhuma árvore, nenhum céu. Somente um vazio branco, espesso, como se o prédio estivesse flutuando fora da realidade. Gelei. Corri pelo corredor de volta às escadas, mas os degraus pareciam se multiplicar. Corri mais, 5º, 6º, 7º andar, sem fim. Então parei. Percebi que o prédio já não obedecia à lógica. Era como se estivesse dentro de algo vivo, que me observava. Algo que havia me deixado entrar, mas não tinha intenção de me deixar sair. Foi quando vi o elevador. Um velho com portas de ferro retorcido. Estava aberto. Entrei. Apertei o térreo. As luzes piscaram. O elevador gemeu e desceu. Desceu. Desceu por tempo demais. Quando enfim as portas se abriram, não era o saguão. Era um corredor úmido, cheio de portas antigas. Vozes sussurravam por trás de cada uma delas. Murmúrios, lamentos, gritos abafados. Tentei recuar, mas algo me puxou. Senti mãos frias ao redor do meu braço e uma voz sussurrou ao meu ouvido: "Agora você é um de nós." Pisquei e estava de novo na calçada. O prédio havia desaparecido. Voltei ao endereço. Todos diziam que nunca houve nada construído ali. Mostrei a etiqueta da entrega. A empresa não tinha registro, nem pedido, nem cliente. Desde então, evito entregas naquela região. Mas às vezes, quando passo por ali, sinto uma brisa estranha e o cheiro de mofo no ar, e ouço, bem baixinho, atrás de mim: "Agora você é um de nós."